47 do livro Guia de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O verbo é criador, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Jesus, em Mateus, capítulo 15, versículo 18. O ensinamento do Mestre sobre o véu da letra consubstancia profunda advertência. Indispensável cuidar do coração como fonte emissora do verbo, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. O que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Do íntimo dos tiranos, por esse processo, origina-se o movimento inicial da guerra, movimento destruidor, que torna a fonte em que nasceu, lançando ruína e aniquilamento. Da alma dos caluniadores partem os venenos que atormentam espíritos generosos, mas que voltam a eles mesmos, escurecendo-lhe os horizontes mentais. Do coração dos maus, dos perversos e dos inconscientes, surgem, através do poder verbalista, os primórdios das quedas, dos crimes, das injustiças. Todavia, tais elementos perturbadores não se articulam de balde para os próprios autores, porque dia chegará em que colherão os frutos amargos da atividade infeliz a que deram impulso. Assim também, a alegria semeada por intermédio das palavras salutares e construtivas cresce e dá seus resultados. O auxílio fraterno espalha benefícios infinitos, e o perfume do bem, ainda quando derramado aos ingratos, volta em ondas invisíveis a reconfortar a fronte daquele que o emite. O ato de bondade é invariável força benéfica em derredor de quem o mobiliza. Há imponderáveis energias edificantes em torno daqueles que mantêm viva a chama dos bons pensamentos, a iluminar o caminho alheio por intermédio da conversão estimulante e sadia. Os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuantes em nosso nome, fatores ativos que agem sobre nossa responsabilidade em plano próximo ou remoto, de acordo com as nossas intenções mais secretas. É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói por dilatação viva da nossa personalidade. Em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos com o Divino Mestre que a palavra procede do coração e por isso mesmo contamina o homem. Jesus querido, amado Mestre e Senhor de nossas vidas, agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui com as suas, nesta casa de Dr. Bezerra de Menezes, para lhe pedir, Senhor, forças, Senhor, para todos nós, forças para sairmos vencedores da luta diária contra as nossas más tendências, forças, Senhor, para assumirmos em definitivo o nosso compromisso com o teu Evangelho, deixando para trás o homem velho e sendo o homem renovado pela tua mensagem. Pedimos, Senhor Jesus, que abençoe a tua serva Eulália, que veio com tanto carinho atender a esse convite. Envolve a ela, para que ela possa, contando com o amparo do mais alto, ser a porta-voz da espiritualidade nesse momento. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a apagar os erros do passado com o nosso trabalho efetivo no bem, no hoje. Dai-nos, Senhor, a tua bênção. Que assim seja. Graças a Deus.
Convido então a nossa companheira Eulália Bueno, ela é de Santos, São Paulo, e a nosso convite está no estado do Rio, já desde quarta-feira. Pode entrar, pode vir. E hoje ela já esteve falando em Miguel Pereira, agora aqui, e amanhã pela manhã vai estar no Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira, em Rio das Flores. Então que possamos todos nós vibrar por esse trabalho espiritual imenso que está sendo realizado a nosso favor. A nosso favor. Vamos passar a palavra. Disse que eu sou mensageiro. E realmente a mensagem que nos vem agora é que nós não estamos participando de um momento de palestra. Nós estamos participando de um momento de tarefa mediúnica, onde a espiritualidade confia que nos concentremos, que sejamos ponte de auxílio, porque muito mais que os preparativos desta caravana, os preparativos da caravana espiritual que aqui está, e o objetivo que eles buscam alcançar é de muita responsabilidade. Quando nos foi sugerido abordar o livro Recordações da Mediunidade, devido à intensidade do que aqui é tratado, nós havíamos separado 3 capítulos. No entanto, uma mensageira, que não precisa ser nominada, mas vai saber se identificar por si mesma, nos pediu pela manhã abordarmos o tema suicídio. E nós viemos nesse momento de Miguel Pereira Terras Suras, revendo outros capítulos do livro. E com certeza era isso que a espiritualidade esperava de nós, de todos nós. Então nós nos dirigimos e direcionamos a fala para 2 capítulos numa palestra só, que são os arquivos da alma, no momento ímpar de Ivone Pereira, que nós vamos procurar narrar, e o outro que se intitula Testemunho, e que aborda o momento em que Ivone se dirige a Petrópolis, ela mesma sem conseguir bem definir o que a levou àquela cidade, e ela se hospeda numa residência em que 10 anos antes havia se suicidado um homem estrangeiro, e ela se vê nesses 2 momentos, talvez uns dos mais graves, com certeza o que ela vivenciou e que ela expõe no Arquivos da Alma, o mais grave de todos, mas o de Guilherme, um dos mais graves, no momento em que ela era chamada a vencer a si mesma, mas dando um alerta que não há outro significado para a existência de cada um de nós, senão vencer a nós mesmos.
Então, analisando, avaliando os desafios que nos chegam, nós temos absoluta certeza das nossas fragilidades, das nossas tendências, como espíritos que somos. Então, no ano de 1942, por 2 meses consecutivos, sem uma explicação, um diagnóstico médico suficiente para encaminhar adequado tratamento, Ivone Pereira ficou com aparência de estado de coma. E ela narra que de tudo que se passou na Terra, nesse período, ela praticamente nada se recorda. Porém, ela mergulhou nesse período na sua reencarnação anterior como Leila, filha de Charles, um homem de alta nobreza, cujo nome real é oculto a pedido dele mesmo, mas que tinha uma grande projeção na sociedade da Espanha, de onde eles procediam, em Portugal e na França. E ela rememora momentos tormentosos que antecedem o instante crítico em que, desistindo de tudo, pelo imenso complexo de culpa que a crucificava ou a atingia, ela então projeta como se constituiria esse momento fatal, embora adivinhando-lhe as sensações, seu pai amorosamente a adverte de que ela tivesse força naquele instante, que ela se apegasse a Deus. Lhe sugere, inclusive, saírem não apenas de Portugal, mas do continente europeu, em direção à América. E quando nós estudamos o livro A Caminho da Luz, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós vamos perceber que isso não é mera observação. A ambiência da Europa ainda hoje permanece extremamente contaminada por todos os registros que se encontram e que formaram a antecedência da nossa história. Quando Iléu, esse mensageiro de Jesus, que buscava o lugar seguro para transplantar a árvore do Evangelho do Cristo, dirige-se ao continente americano, mais exatamente sobre o nosso Brasil, quando ali eles observam a presença do Cruzeiro do Sul, o objetivo maior de Jesus era nos oferecer uma ambiência que não fosse contaminada, onde nós não fôssemos insistentemente atingidos por essas vibrações que perduram por milênios, como se fossem livros antigos que, ao abrir, nós simplesmente tomamos ciência da história que ali está. Porém, quando aquela história se assemelha àquilo que vivemos, seja o fato em si, ou outro que seja parecido com ele, isso mexe nos reforços da nossa alma e nos traz à tona, então, as graves tendências que se encontram naquele momento sepultadas, para que em caminhos novos, em ambiência nova, nós possamos resgatar a nós mesmos.
Então, todas as vezes eu gosto muito de afirmar a coragem de Ivone Pereira, que nos passa muito despercebido. E, então, nessa data, nesses 2 meses, ela revive o suicídio, os diálogos estabelecidos com seu pai, e ela é chamada a resistir, a valorizar a vida que tinha agora e que aparentemente se esvaía do seu corpo, porque ela relata, pelo menos fortemente, por 2 vezes, ela sentiu que iria desencarnar. Então, o trabalho que se desenrola na espiritualidade, para que a fragilidade orgânica não seja tão tênue, que a vida se esvaia. Então, uma manutenção da vida, mantida pelo amor dos espíritos, para que ela pudesse relembrar, e através dessa lembrança, ela então valorizar e resistir às tendências na vida que seria apresentada. Então, nós separamos algumas pequenas frases, trechos, que devem tocar o nosso coração, porque quando vivenciamos um problema, parece que anulamos tudo ao nosso redor. E nos tornamos o centro de todas as circunstâncias da vida. E é exatamente por essa muralha que erguemos, fruto do ranço do nosso egoísmo. Tudo bem, gente, nós estamos nesta vida lutando intensamente para sairmos desse ciclo vicioso de nós mesmos. Mas nós temos que lembrar, e é por isso que ressaltamos, as tendências e os desafios que vêm para nos provar que nos tornamos resistentes. É como uma espécie de vacina moral, para que não nos permitamos contaminar mais. Então, desistir da luta é desistir de nós mesmos. Quando parece que tudo nos condena ao isolamento, quando nos sentimos, ou supostamente achamos que estamos abandonados, nunca a espiritualidade se afasta de nós. E eles movem todas as possibilidades, todos os recursos para nos despertar para o valor da presente existência. E por mais que nós façamos, por mais, tudo será insuficiente para agradecer na medida em que fomos beneficiados. Então, em meio às lembranças, ao grave complexo de culpa que ela arrasta quando retorna daquele tempo em que passou longe da sua casa e que custou um sofrimento imenso ao seu esposo, na época era Roberto Canalejas, e a sua filha, vindo ambos a desencarnar. E quando ela sabe da morte, ela retorna ao seu lar, e o seu pai aguarda, confiante que o fato, por si só, seja uma alavanca de transformação, não uma tendência ao reprise do suicídio. E ele lhe faz todo tipo de apelo para que ela permaneça no círculo do seu amor. Lembrando que Charles é um espírito que está ao lado de Ivone em diversas reencarnações, o que torna esse amor deles mais bonito ainda. Na época do Império Romano, em que alimentavam um amor homem e mulher, um pelo outro, e em diversas oportunidades
Ivone, fragilizada pelas sensações juvenis, se encaminha para a traição. E chega um momento, vejam a nobreza desse espírito, que Charles, não querendo desistir desse amor, ele roga à espiritualidade que o faça vir por inúmeras vezes como o pai dela, para que essa outra forma de amor não lhe renda a sensação de traição e ele tenha uma infinita capacidade de perdoá-la, ampará-la sempre. Parece fácil, gente, mas não é. Assim como Bezerra, numa reencarnação, à época da noite de São Bartolomeu, também lhe foi pai. Por isso essa afinidade entre ela e Bezerra de Menezes. Tanto que ela reencarna quando o Bezerra retorna ao mundo espiritual. Porque ele queria acompanhar de lá a reencarnação de Ivone como Ivone Pereira, porque era um divisor de águas. Ela agora tinha atingido um estágio de melhor compreensão, porque se lermos o Memórias de um Suicida, a cada etapa passada no Hospital Maria de Nazaré, uma experiência, um aprendizado e uma responsabilidade diferente se projeta no horizonte daquele espírito. Então, óbvio que ela veio com essa preparação, mas isso não quer dizer que ela tinha vencido todas as fraquezas. Nós não vencemos. E não há outro motivo para estarmos aqui a não ser para vencer. Então ela recorda os diálogos quando o pai, no momento em que ela é recolhida das águas do Tejo, ele se ajoelha diante do corpo e diz: filha, por que fizeste isso? Porque ele não lhe faltou com os recursos. E quando nós vamos ao Livro dos Espíritos, na quarta parte, ou no quarto livro, Esperanças e Consolações, em que é abordado o tema suicídio, a primeira pergunta feita sobre isso, a resposta é para ser refletida, analisada, porque nós acreditamos que o suicida, o irmão enfraquecido diante daquele momento, ele opta por essa saída porque lhe faltam recursos, e na maioria das vezes, ou até bem pouco tempo, nós também imaginávamos que o suicídio era para os deserdados das benesses do mundo material. E um dos fatores mais importantes que os espíritos da codificação apontam a Kardec é exatamente a saciedade. Então não é apenas o desgosto por não ter, é por não mais saber o que quer, ou por achar que já teve tudo de tal maneira que a vida perde o sentido. E esta sociedade composta por nós, nesta atualidade, nós estamos vivendo isso. Excesso de opções. Excesso de opções materiais. Um grande filósofo do século passado, na França, chamado Gilles Lipovetsky, escreveu vários livros sobre isso. A Era do Vazio, Sociedade da Decepção. E ele afirma, com toda razão, projetos já vistos no século XVII pelos iluministas, mas também pelo mundo espiritual, que o avanço intelectual nos traria conquistas imediatas, materiais, que poderiam ainda mais desviar a nossa atenção da tarefa que viemos fazer. Nos convence facilmente que somos homens e mulheres do mundo e
não no mundo. Que todo o nosso conceito e anseio de felicidade estaria em algo que o mundo pode nos oferecer. E nós estamos permitindo nos contaminar por isso. Os valores parecem estar totalmente descentrados, o que comprova que essa nova era está muito próxima de nós. Nós estamos no alvorecer realmente dessa nova era. E a comprovação disso é tirar os conceitos materiais nos quais, infelizmente, nós tanto acreditamos e pelos quais entregamos uma vida inteira, né? Se você se dirigir às estatísticas da Polícia Rodoviária Federal, nós vamos nos surpreender, porque o maior número de acidentes e acidentes fatais ocorrem entre as 4 e as 6 horas da manhã, às 4, 5 e 19, 20 horas, porque são momentos em que a luz e a escuridão se misturam, enganando-nos os sentidos. Então as coisas não ficam tão claras. E como seguimos acostumados ao período anterior, não nos dedicamos a prestar a devida atenção ao que está chegando, a confusão se estabelece. E não é o que está acontecendo no nosso horizonte moral. Hoje a gente vê o que nos convém e poucas vezes avaliamos o que é o bem e o que é o mal. O que nos escraviza a pendências morais graves e aquilo que nos liberta de tendências passadas, que nos arrastaram a verdadeiros abismos morais, e motivo pelo qual hoje nós estamos inseridos num contexto familiar, social, intelectual, totalmente ajustado. Como ajustada foi a vida da Ivone, e nesse instante que ela ficou com as funções orgânicas praticamente suspensas, foi como um chamado da espiritualidade para que ela despertasse, e foi exatamente no meio da reencarnação dela, aos 42 anos. Ela viveu 84. Foi uma parada no box, sabe? Porque Ivone viveu um período inicial de muitos conflitos, ela não se ajustava à vida que tinha. E nós não nos ajustarmos à vida que temos, seja ela de privações ou de excessos, é um dos maiores motivos para a desistência da vida. Então ela cita nesse capítulo Arquivos da Alma, algo que, como eu vivi isso muito de perto, e nós ainda estamos muito atrelados à ideia de como seria bom fazermos uma regressão de memória. Tanta gente se pega nisso, né? Puxa, seria tão bom, né? Se eu soubesse quem eu fui. Porque o objetivo da regressão de memória, na maior parte, é saber quem eu fui. Porque o que eu fui, o melhor resultado, somos nós hoje. E se já estamos insatisfeitos com isso e lidando mal com isso, imagina se nós formos buscar matérias que estão lá atrás, que foram cuidadas para ficarem veladas, a fim de que nós despertássemos outros valores, que nos ajustassem a uma época diferenciada e nos resgatassem de nós mesmos. Então ela cita aqui um momento dessas revelações que são muito minuciosas, porque, por exemplo,
ela, depois que o pai lhe pergunta por que ela tinha feito isso, ela começa a se perguntar: por que fiz isso, meu Deus? Por que fiz isso? Meu pai, perdoa-me. Atender-te-ei agora. Manda mais tempo. Posteriormente, ela vê o pai, né, dobrado sob o túmulo dela, que não pôde ser onde se encontravam os seus afetos, porque ela era suicida. Então ela diz: nem o título e o ouro de meu pai, estrangeiro em Portugal, foram capazes de comprar o direito de me sepultar junto àqueles por quem eu me matara. Era apenas um pobre campo destinado a hereges, a judeus e a suicidas. E quem estabelece esse campo, não está aqui, sou eu que estou falando, são os cristãos. Pasme. Somos nós os cristãos que decidimos que tipo de criatura é enterrada no Campo Santo. Como se nós fôssemos algum Campo Santo na terra da nossa alma. Posterior a isso, ela vê que o pai, sendo uma pessoa de tanto destaque, ele vai a um lugar repugnado pela sociedade da época. Ela entende o amor muito maior do que ela imaginava e que ele tinha por ela. Ele passa constrangimento e humilhação, mas vai orar de joelhos aos pés do seu túmulo. E ela se vê nesse momento arrebatada, agora, nesses 2 meses em que fica num estado de coma, ela se vê arrebatada a um lugar, aprisionada e perseguida por uma falange maléfica de obsessores, encerrada em cavernas absurdas, que mais se afiguravam a crateras de vulcões extintos ou abismos ocultos aos olhos humanos. Ali, seres negros, disformes e hediondos lhe supliciavam com torturas inconcebíveis, asseverando, todavia, que suspenderiam os suplícios se me aliasse de boamente ao seu plano. Tais seres, eu sabia, eram espíritos de antigos inquisidores e seus carrascos, que levaram para a vida espiritual as trevas em que se envolveram durante a tragédia que alimentaram, durante a encarnação, e que assim permaneciam endurecidos, sem forças para enfrentar a epopeia da regeneração pessoal. Nós vivemos esse momento. Eles, depois de uma estadia no mundo físico, eles vão para o mundo espiritual e ela coloca: endurecidos, cruéis. E este momento que vivemos é um daqueles em que esses espíritos endurecidos recebem a permissão de Jesus em massa, porque estão retidos no mundo espiritual há muitos séculos. Vejam quais ela identificou: os antigos inquisidores. Então vocês imaginem esses espíritos e outros da época das cruzadas, da época do feudalismo. Imaginem eles reencarnados agora. Quais seriam os seus hábitos? Será que por um acaso poderia ser a intolerância? E o que é que mais incomoda o mundo de hoje? Não é a intolerância? E nós somos intolerantes? Como é que nós agimos dentro da nossa casa? Como é que nós nos relacionamos com os nossos entes queridos? Como é que nós encaramos os desafios que nos chegam?
Porque segundo a Ivone relata nesse capítulo, todas aquelas dificuldades que existiram na vida dela, pobreza, solidão. Gente, ela escreveu Memórias de um Suicida sem escrivaninha, sem cadeira confortável. A maioria das vezes sentada no chão, escrevendo num banquinho, e com papel de pão. Quem se lembra daqueles papéis que enrolavam os famosos pães de meio quilo? Lembra? Não é da sua época. Eu imagino que você tenha vindo um pouco antes. Então, aquele papel era duro. Era um papel resistente. Não é as nossas sacolinhas de supermercado hoje, que você põe as coisas e já sai por baixo. Você paga e leva a sacola vazia. Né? Imaginem que ela não tinha ferro a vapor. Primeiro, para tirar o amasso daqueles papéis, que eu imagino que foram ferros no início do século. Depois, mas quando ela escreveu Memórias de um Suicida, ia ser ferro a carvão. Então, todo o sacrifício que ela tinha e o recalque, o esforço que ela tinha que fazer com a mão para grafar com o lápis naquele papel, porque eu já experimentei, depois de ler Memórias de um Suicida, eu fui resgatar aquele papel e ao escrever com lápis, eu vi que não era fácil. Só isso, hein? Você tem que fazer força, porque senão você não consegue ler o que está ali. Ela escreveu Memórias de um Suicida, sabe quantas páginas tem? Agora imaginem se Ivone tivesse repetido nessa reencarnação todos os deslumbres que ela teve nas outras. Ela foi bonita. Você lê os livros, você vai ver, ela foi bonita na maior parte delas. E nesta ela teve a coragem de reunir um monte de deficiências externas e pedir para ela um corpo que não tivesse beleza. É muito para administrar, gente. É muito para administrar. E mesmo assim, quando ela vai para Petrópolis e se hospeda naquela casa, ela também narra algo que me incomodou muito, porque ela fala sobre o som. Então a gente pensa que talvez ver os espíritos, quando eles não são bons, né, fique registrado, não é nada agradável, não deve ter pior coisa. Mas ela fala algo impressionante e verdadeiro. Ouvi-los é pior. O som não dá para descrever para vocês. O som de um grito de dor ou de um grito de revolta. É algo tão disforme, tão grave, tão abafado, que eu recentemente experienciei essa sensação com coisas materiais. E eu digo para vocês que eu quase morri de medo. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, há uma forma das montanhas ao redor, quando troveja, eu nunca ouvi um trovão daquele jeito. A única coisa que eu ouvi foram os intensos barulhos que se assemelham a trovões, mas de uma forma muito grave, nas visitas que Teresa nos levou ao mundo espiritual. E ela cita isso aqui, que o barulho a aterrorizou. E ela perguntou aos que a hospedavam o que havia no sótão. Nada. E depois ela descobre que aqueles barulhos aterrorizantes eram as convulsões que o espírito Guilherme tinha, se debatendo como se nunca conseguisse morrer. Porque vale lembrar, o suicida,
Ele não quer morrer. Ele quer extinguir aquele momento. É aquele momento, é aquela dor. E quando ele descobre que não morreu e, portanto, aquela dor não se extinguiu, aquele sofrimento do mundo material é raso demais para o que vem depois. Nos apiedemos dos nossos irmãos que não conseguiram resistir àquele instante. E roguemos à Mãe de Jesus, ao Espírito Ivone Pereira, que nos tem sido uma generosa mãe, que tem uma ligação muito grande tanto com Maria do Rosário quanto com o Espírito Teresa, e que está aqui neste momento. Não enviou nenhum mensageiro. Ela está aqui, nos pedindo que mergulhemos dentro de nós agora. Nos reconheçamos tão pequenos e frágeis quanto todos os nossos irmãos que infelizmente não resistiram ao ato de tirar a própria vida. E que não lhes demos apenas uma palavra de conforto, mas o sacrifício das nossas próprias vidas para fortalecê-los e chamá-los a viver novamente na terra, a fim de vencerem a si mesmos. Nas narrativas das nossas reuniões mediúnicas, e eu já participo de reuniões mediúnicas desde os meus 16 anos. Então, é muito tempo. Eu já ganhei aquele cartãozinho para parar em lugar especial, chamado idoso. Então, faz muito tempo. De todas as comunicações que eu ouvi, 2 me marcaram para sempre. Uma de um jovem que tinha perdido a namorada. Tinha perdido a namorada. Um menino muito bem economicamente, com todas as oportunidades da vida diante dele, com uma família maravilhosa, porque ele era de Santos, ele deu detalhes e nós levamos a mensagem dele aos familiares e tudo foi comprovado, por isso nós estamos citando. E ele, ao chegar em casa e dizer para a mãe: eu estou arrasado, eu estou no fundo do poço. O que aconteceu, meu filho? Fulana me deixou. Pelo amor de Deus, meu filho, você tem tanta coisa na vida e vai ficar arrasado por isso. Esse diálogo se passou numa sala do apartamento da família, no 22º andar de um prédio. E naquele exato momento, ele saltou. E quando ele nos narra essa experiência, ele diz que não lembra de ter saltado. Ele lembra que o tênis saiu do pé. E ele confunde os momentos e diz: eu achei que tinha ficado tão indignado com a forma como a minha mãe encarou a minha imensa dor, que eu procurei sair correndo do lugar. E o tênis saiu do meu pé. Mas o tênis tinha saído do pé quando bateu na beira da varanda onde ele se atirou. E nesse momento ele caiu na real e só ouviu profundas e aterrorizantes gargalhadas de quem a vida havia vencido a batalha. Não era mais possível retornar. A outra, um senhor que faliu. Ele faliu, mas ele só faliu economicamente. Ele não tinha falido moralmente. Essa sim é uma falência. Ele faliu economicamente, mas aquela chaga tão bem citada no Evangelho, que é a do egoísmo, que tem diversas facetas na nossa vida, a gente chama de amor próprio, né? Brio, a gente chama de uma série de coisas.
coisas. Ele decidiu matar-se, acreditando que com isso ele amenizaria a honra da família, né? E ele recorda-se de quando estava tentando criar coragem para o momento, até que ele escuta um estampido, um barulho, e quando ele tenta ver que barulho era o disparo da arma. Não dava mais tempo. Por que eu estou narrando isso? Porque nós estamos nos esquecendo que somos filhos de Deus. Nós não somos tecnologia de ponta. Nós não somos. Nós não somos computadores último tipo. Nós não funcionamos com o apertar de uma tecla. Nós funcionamos com os arquivos da nossa alma. E somos convidados diariamente a dar o testemunho das nossas resistências. Estar na terra por si só já é um desafio. Ninguém nos disse que íamos ter dias tranquilos, só iríamos ter desejos realizados. Não foram feitas nenhum tipo de promessa. Foi-nos dada a oportunidade. Mas percebam como o nosso raciocínio está acelerado. Nós queremos responder, agir, como se fôssemos a queda de uma mensagem de WhatsApp no nosso celular. E com a mesma rapidez que ela cai, temos a tecnologia de retornar, só que com os valores espirituais, na ação espiritual de cada dia, não dá para apagar a mensagem. Não dá para apagar a mensagem. Lembram de um item do WhatsApp que você tem X tempo para apagar a mensagem para todos. E depois você só pode apagar para você? Ela já foi? Analisem as emissões de pensamentos. Reflitam antes de agir. Porque é nesse momento claro e escuro da nossa alma. Porque a nossa alma são como claustros. Qualquer claustro, que é aquele pátio interno dos mosteiros antigos, é feito de muitas sombras. Muitas sombras. Mas eu nunca, nem fisicamente falando, nem nas minhas viagens espirituais, eu nunca entrei num claustro que não tivesse um jardim. Isso mesmo. Certo? Quem conhece? E nunca faltavam flores nos claustros. Então, olhar para dentro de nós é visitar um claustro. Por que que nós nos apegamos às sombras, a conquistas, a valores que nós atingimos, a flores em nossa alma? Nós somos os únicos que podemos tomar decisões quanto a nós mesmos. Os demais só podem nos ajudar. Até Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis oprimidos, aflitos, e eu vos... Ele não disse eu vos curarei. Por quê? Porque a cura é uma decisão nossa. É nossa. Então nós não temos que esperar adoecer para buscar recursos. O Espiritismo é o maior preventivo, a maior vacina para nos fazer vencer as tendências a desistir da vida. A vida é para nós a maior bênção que nos foi oportunizada. E sermos testemunhas, nos ser confiada a viagem na terra, no momento em que as trevas densas vão dando lugar à luz, é de extrema confiança de Jesus. Porque Ele espera de nós que tenhamos atenção suficiente para não nos envolvermos em acidentes.
eles podem ser fatais. E quando nós estamos com um problema, quem é que nós chamamos para nos ajudar? Os nossos inimigos? Ou as pessoas que mais confiamos? As pessoas confiantes. É essas pessoas que Jesus entregou a terra. É a nós que Ele entregou a terra. É porque Ele tem certeza que nós somos capazes de vencer. Porém, precisamos fazer a nossa parte. Falando na saciedade do livro dos Espíritos, nós recordamos de uma história que envolve saciedade, que é um dos grandes motivos que tem levado ao suicídio. Eu estabeleço metas, eu não consigo, eu estabeleço metas muito distantes, eu não consigo chegar lá, e eu me constranjo, me humilho, me envergonho, quero sair de cena. Então, uma sequência. Então, uma grande arquiteta, totalmente realizada, que tinha por sócia uma amiga irmã da infância, ela atingiu o topo, e aí ela perdeu a graça de viver. Disse: não tem mais nada que eu queira conquistar. Olha que triste. Você sabe o que é olhar e dizer: não tem mais nada. E aí ela começou a brigar a ideia de suicídio. A amiga, que já lhe conhecia as tendências, fez-lhe uma sugestão, porque sabia que não dava para confrontar, e disse assim: Ana, entre o nosso escritório e a sua casa é uma distância curta. Por que você não deixa o carro em casa e vai e volta a pé? Você já percebeu? Tem uma praça maravilhosa. Aí ela disse: aquela dos congestionamentos, por exemplo, você só vê os congestionamentos porque você só anda de carro. E é uma sugestão para nós. Você já viu a riqueza dos jardins, das fontes que lá estão? Eu sei que lá é um antro de desocupados. Não. Lá é um pedaço da casa de Deus. Deus? É por um acaso para você esse tal de Deus é o que paga as suas contas? Não, Ele não é o que paga as minhas contas. Mas é Ele que me deu tudo que eu sou, para que eu exista e faça contas e pague-as. É Ele que me deu uma conta que eu jamais poderei honrar, na altura do que ela vale, que é a vida. Só me atenda esse pedido. Ande por lá e veja se você é capaz, na sua inteligência privilegiada, de fazer os desenhos, os projetos das árvores, dos ninhos, dos pássaros, de tudo que a mão do homem não fez. Nunca mais tocou no assunto, passou aí quase um mês. A amiga, ela percebia que tinha alguma coisa diferente, mas não comentava nada. Mas ela chegou e disse: fulana, você tem feito aquilo? Olha, para falar a verdade, eu tenho feito sim. Realmente, eu vi lá umas coisas assim diferentes, porque quando a gente tem que dizer eu não sou capaz de fazer igual, eu digo que elas são diferentes, né? E vi uma, que aliás para mim é a mais diferente de todas. E já que você tem aí uma preferência, uma amizade com o seu Deus, diga para ele te explicar o que faz lá. Esses dias todos, no banco da praça, uma menina abandonada, encolhida, disforme. Eu vejo que ela tem uma corcunda enorme. O que seu Deus está fazendo que não cuida dela? Será que ele também não acha que já atingiu tudo o que queria? Aí a amiga olhou e disse assim: não, talvez seja essa a obra que ele deixou para você construir. Talvez seja essa a obra que ele te confiou. Você foi lá e perguntou para aquela menina se ela precisa de você? Não. Então faça. E ela fez. Ela chegou, dirigiu-se, meia esquivando-se, e aquela menina horrível que ela via ao longe,
longe, com o vestido sujo, com aquela deformação nas costas, ela disse, olá. A menina ergueu o rosto e ela surpreendeu-se com a beleza daquele olhar. A menina sorriu e ela não viu dentes, ela viu pérolas de um colar incomparável. A menina não tinha os cabelos desgrenhados. Ela puxou os cabelos que mais pareciam raios de sol pousando levemente sobre a terra. O que você está fazendo aí, menina? Você não tem pai e mãe? Os mesmos que você tem. Que eu tenho? Sim. Eu sou filha de Deus como você. Ela gargalhou. Você não tem casa? Tenho. Eu estou nela. Você não tem quem cuide de você, quem te faça companhia? Tenho. Mas a pessoa não quer. Como assim não quer? Passam aqui tantas criaturas e ninguém vem falar com você? Ninguém vê você? Não. Ninguém vê você. Porque eu estou aqui só para você. Para mim, estou aqui há muito tempo. Muito tempo. Porque a tarefa que eu vim realizar junto com você, eu preciso que você oportunize. Eu? Mas qual é essa tarefa? Primeiro deixe-me apresentar. E a menina se ergue, ela escuta o rompimento do vestido. E aquela corcunda disforme se distende. Em asas alvinitentes. E a menina completa. Eu sou o seu anjo da guarda. E vim trazer planos de Deus para que você, na sua sabedoria, os materialize na terra. É isso que eles esperam de nós. É isso que veio aqui nos dizer. Nós somos arquitetos de coisas maravilhosas, mas precisamos estar dispostos a construir. Gratidão. Apresenta pra gente, por favor, os livros que você trouxe para nós, nosso deleite, por favor. Agora, cada vez mais apresentamos. Que bom. Porque eu no silêncio dos claustros, sumiu. Esgotou. Superando a ansiedade, são mensagens psicografadas do Espírito Maria do Rosário Del Pilar, que as enviou, e são temas que nós precisamos analisar detidamente, né, Luiz? Tem até uns que as pessoas esquecem, né, Luiz? Ele chegou para mim, eu estava falando alguma coisa, ele disse assim, isso aí está naquele livro que você psicografou, você esqueceu? Aí ele abriu a lição e me deu, e eu agradeço. É verdade, nós temos amigos para isso, não tem? Tá, estudar. E eu não contei, acho que nenhum de vocês sabe como foi escrito esse livro. Não. Ele foi psicografado em tempo recorde. Ele demorou exatamente 62 dias para ficar pronto. Que isso? Sabe quando? Quando, exibindo num salto, eu virei o pé e fiz uma fratura grave na lateral do pé que me custou 62 dias sem pôr o pé no chão. Para superar a minha ansiedade, a Maria do Rosário providenciou. Ecos do Passado é um livro duplo. Então ele tem capítulos só de estudo de mediunidade. Quando eu acabei o livro de estudo, eu tive um insight assim, falei, não, eu vou enxertar um romance nele. Só que os capítulos estão separados, o índice está separado, tem os capítulos de estudo, tem os capítulos de romance. Você pode ler só um, ler só outro ou ler os dois. O Desafio de Viver e o Família, Vida e Paz são livros de congressos realizados no estado de Goiás, em que o tema central é subdividido para todos os convidados que participam, escrevendo sobre isso com enfoque no Espiritismo.
Ok. A nossa Eulália, ela trouxe os livros e a venda deles é em benefício da creche do Instituto Dr.